Ainda falando desse assunto, eu chamo Pedro Moreira, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está ainda cumprindo a prisão domiciliar. Até todo esse trâmite, Pedro, ser concluído, do qual falávamos há pouco. Você está aí em frente ao condomínio do ex-presidente. Ele recebeu a visita do senador filho dele, Flávio Bolsonaro. A defesa, Pedro, considerou já, divulgou essa opinião que as penas fixadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a Jair Bolsonaro são desproporcionais e excessivas. Nesses termos, Pedro, eu deixo contigo, portanto, a movimentação em frente à casa de Bolsonaro e esse posicionamento da defesa do ex-presidente. Oi, Tainá, boa tarde para você, para quem está com a gente nesta sexta-feira. Tainá, o senador Flávio Bolsonaro esteve aqui pela manhã, passou cerca de 1 hora na casa do pai do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre 8h15 da manhã e 9h20 da manhã, aproximadamente. Também esteve aqui pela manhã um outro filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro. Ficou um período mais longo, um pouco mais longo, mas também deixou a casa ainda na parte da manhã. Esses dois filhos, então, visitando o ex-presidente no dia seguinte à condenação pelo Supremo Tribunal Federal, né? E Flávio Bolsonaro também esteve aqui ontem. Eu falo um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas, como você disse, né, Tainá, a defesa divulgou uma nota que é assinada por dois dos advogados do ex-presidente, né, Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno. E nessa nota, eles dizem que recebem com respeito a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mas manifestam profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária. Eles reafirmam que o ex-presidente não atentou contra o Estado democrático, jamais participou de qualquer plano, muito menos teve envolvimento com os ataques de 8 de janeiro de 2023. Os advogados voltam a sustentar que, na opinião deles, o ex-presidente deveria ter sido julgado na primeira instância e que, se fosse julgado no Supremo, que isso teria que ter ocorrido no plenário, né? Que o julgamento teria que ter sido contado com a participação dos 11 ministros. Eles também reclamam mais uma vez da falta de tempo hábil para analisar as provas, afirmando que isso impediu a defesa de forma definitiva. O texto também fala, Tainá, da questão das penas, né? Como você disse, os advogados classificaram como absurdamente excessivas e desproporcionais as penas definidas pelos ministros da primeira turma, e afirmam que, depois de publicado o acórdão, né, como a gente já veio falando ao longo do jornal, vão estudar os recursos possíveis, incluindo cortes internacionais. Isso a CNN já tinha antecipado, né, Tainá, que os advogados não descartam essa possibilidade, poderiam, por exemplo, recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente sabe que essas cortes internacionais não teriam o poder de suspender ou alterar o resultado do julgamento do Supremo, do Judiciário brasileiro, mas poderiam resultar, caso essas cortes entendessem que houve algum cerceamento de direito fundamental, elas poderiam definir punições para o país, né, para o Brasil, mas não alterariam o resultado do julgamento. Sobre as visitas que Jair Bolsonaro recebe, Tainá, ontem, depois de concluído, né, o julgamento, com a definição das penas, o senador Flávio Bolsonaro esteve aqui na casa do pai e, na saída, conversou com jornalistas. A gente separou um trecho dessa fala do senador em que ele, mais uma vez, minimiza a atuação do pai nos fatos relatados, né, e volta a afirmar que a direita brasileira vai atuar para uma anistia ampla, tanto para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, quanto para os condenados ontem na primeira turma. Vamos acompanhar. O presidente Bolsonaro está aqui firme, forte, de cabeça erguida, para encarar de frente essa perseguição, porque a história vai mostrar que nós é que estamos do lado certo, o lado da defesa da democracia, o lado da defesa da soberania, e não ao lado da defesa da supremacia, como nós vimos hoje, uma união de pessoas covardes que se uniram contra o presidente Bolsonaro, que, por mais que possa ter falado algo que desagradasse, jamais descumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, jamais fez nada que afrontasse as instituições. Então nós vamos agora, com todas as forças, unir sim o parlamento,
que é quem tem a competência para promover a pacificação desse país e fazer a anistia ampla, geral e restrita para todos, incluindo o Bolsonaro, anistia criminal, administrativa, eleitoral, toda, ampla, geral e restrita, porque o mínimo que nós exigimos é que Alexandre de Moraes dê de volta tudo aquilo que ele tomou de Bolsonaro e da direita.